Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Hoje, 31 de março, faz 61 anos do golpe de 64, que iniciou a ditadura militar, que só acabaria em 85. Na semana passada, junto a esse evento, nós vamos ter também o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com vários militares de alta patente, se tornando réus no STF, acusados de fazer uma tentativa de golpe no contexto das eleições de 22, justamente para impedir o governo Lula de tomar posse, assim como atacar o STF e outras instituições que atrapalhariam o Brasil na visão desses acusados. E o noticiário está pegando essas questões e transformando tudo isso num grande carnaval. Afinal de contas, Bolsonaro réu, na prática da cabeça de muita gente, já faz Bolsonaro ser condenado. E esse evento está ficando muito grande e está eclipsando uma coisa que eu acredito que merecia mais atenção. O fato de que pela primeira vez na história nós temos tamanha cobertura para punir militares de alta patente. Algo que não aconteceu nem na época da ditadura. E é muito sintomático que para assistir esse julgamento que tornou os acusados réus, o STF convidou várias pessoas que tiveram familiares mortos, torturados ou desaparecidos durante a ditadura, para meio que nesse julgamento sobre a tentativa de golpe, tentar fazer um paralelo histórico e fazer com que aquilo ali represente toda a dívida, a cicatriz que não fechou de militares que não foram punidos pelos seus crimes na época da ditadura. É quase um julgamento moral. E aí é que tá. Essa é a grande pergunta que mobiliza esse vídeo. Por que o Brasil, ao contrário de outros países, inclusive de nossos irmãos aqui latino-americanos, não puniu os seus militares? Se você quer saber mais disso, já deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora vamos lá para dar esse arcabouço histórico e entender por que não houve punição. Duas palavras, dois demônios. A ideia de que os militares acabaram fazendo a ditadura para responder a uma tentativa de golpe da esquerda é a grande justificativa ideológica que os militares colocavam desde o momento que eles não chamam o que aconteceu em 64 de golpe, mas sim de revolução, ou melhor ainda, uma contra-revolução. A ideia é que os comunistas do Brasil, juntos com os partidos, com grupos guerrilheiros urbanos e rurais, com patrocínio de Cuba e da União Soviética e mais ainda, com o apoio do presidente da época, João Goulart, estavam colocando o Brasil numa situação de quebra-quebra, de instabilidade e, se os militares não tivessem agido, nós estaríamos vivendo numa ditadura comunista. Essa ideia dos dois demônios, muito presente nessas justificativas militares e abordada bastante por dois historiadores, o Carlos Fico e o Marco Napolitano, que as referências que eu vou utilizar aqui ficam na descrição do vídeo, mostram o tanto que os militares sempre se colocam numa posição passiva. Ou seja, eles foram provocados a agir para impedir um mal maior. E equiparando tanto as forças de esquerda quanto as de direita, você tem uma ideia de resposta lógica, uma resposta justa. Dessa maneira, toda essa argumentação mostra como os militares tinham o objetivo máximo de pacificar o Brasil. Seja através de promover o desenvolvimento econômico e fortalecer assim a segurança nacional, ou através de torturas, censuras e assassinatos, você vai ter uma política de tirar o que a esquerda colocava de elemento de instabilidade e garantir uma estabilidade, uma nova máquina pública que poderia ser devolvida aos civis após os militares limparem a casa. A Lei de Segurança Nacional é o documento norte disso, porque é a base jurídica de todos os abusos autoritários e que, inclusive, os atos institucionais vão sempre se relacionar. Tudo para garantir a segurança do país. E é muito interessante como os militares dessa maneira, por mais que eles querem dar uma aparência democrática, e nós temos vídeo aqui no canal sobre isso, é muito interessante como eles controlam todo o funcionamento político e institucional e, inclusive, controlam a oposição, o MDB. O historiador Jorge Ferreira, assim como os outros dois que eu citei também falam muito, você não tem um processo de mobilização civil que incomode a ditadura de fato. Por mais que nós vamos ter guerrilhas urbanas e rurais, nós vamos ter resistência civil, protestos de estudantes, artistas e muita coisa,
essas pressões não vão atacar o centro do poder militar. E dessa maneira, governos como o governo Geisel e o governo Figueiredo conseguem com muita tranquilidade colocar a sua agenda, que era uma agenda de distensão, não é uma agenda de redemocratização. A ideia é pacificar o país e evitar que ideias anárquicas e que deixassem o país à mercê de ideias comunistas voltassem e pegassem o poder. Não é à toa que muitos historiadores colocam a ideia do legado autoritário da ditadura, que a partir da redemocratização e mesmo com a Constituição de 88, você ainda tem muito poder e privilégios para as caças militares. O próprio fator de muita gente em protesto hoje em dia utilizar o artigo da Constituição de 88, o artigo 142, para falar que os militares podem intervir quando a política está muito bagunçada, é uma ideia que é colocada ali nos anos 70 já pelos militares nessa ideia de transição. E como os militares estão controlando tudo no aparato político brasileiro e as manifestações do MASP pressionam, catalisam eventos e ações políticas dos militares, nós vamos ter justamente um marco disso tudo, que é a Lei da Anistia. A Lei da Anistia, que vai ser assinada em 79 no governo Figueiredo, ela simboliza muito o que o governo Geisel, antes do Figueiredo, já começou, da ideia de fazer uma abertura política no Brasil, lenta, gradual e segura, mas ao mesmo tempo você tem também as ações civis mobilizando o governo, como eu disse, pressionando. Vamos ter, desde o início da década de 70, grupos como o Movimento Feminino pela Anistia, o Comitê Brasileiro da Anistia, sempre colocando a necessidade de um perdão político para você ter a pacificação brasileira. E isso não é uma ideia apenas colocada pelas forças de esquerda ou pessoas progressistas, mas sim por, inclusive, muitos núcleos de direita, uma direita mais civil e que não estava junto tanto aos militares nisso, que estava ali representada na arena, o partido da situação. Essas ideias, então, que aparecem já na sociedade e ganham escopo no Congresso, mostram como o governo, nessa ideia clássica de pacificação do país, colocaria uma anistia para acalmar os ânimos e poder, de fato, devolver o poder aos civis. Só que tem um detalhe. Por mais que você tenha essa necessidade de anistia e a ideia que algum tipo de anistia poderia vir, embora sempre vamos ter núcleos que negam que tem que ter uma anistia, principalmente militares muito mais extremados que não vão querer devolver o poder para os civis, você tem um debate muito grande no Congresso e na sociedade sobre quem vai ser anistiado. Terroristas, na visão que existia da época, de pessoas de esquerda que atacaram pessoas de bem, seriam anistiadas? Pessoas que cometeram assassinatos, terrorismo no geral, seriam? E os torturadores? E o pessoal que abusou da força? Como seria essa situação? Tudo isso mostra como a ideia de pacificação também está sendo muito debatida junto ao que a anistia simbolizava. E é engraçado que por mais que a máquina pública seja dominada pelos militares, o Congresso ainda é um lugar de muito eco, de muito discurso. E por mais que os votos sempre vão dar vitória aos militares, você vê, principalmente nos discursos da oposição, críticas a esse tipo de coisa. E por a gente ter um bipartidarismo e um Congresso funcionando ainda, mesmo controlado pelos militares, o Figueiredo e o próprio Geisel tinham que dar argumentações justificativas para dar uma aparência de normalidade democrática, para eles tomarem as ações não apenas no canetão, mas sim justificando pelas ideias, como eu disse, de pacificação. Depois de muito debate, a ideia da Lei da Anistia que acabou vencendo foi a que a gente conhece em ser ampla, geral e restrita. Ou seja, ela pegaria os crimes cometidos pela esquerda, pela direita, sejam quais crimes fossem, seja se tivesse prova ou não, seja para também trazer os presos políticos ou pessoas foragidas que estavam morando no exterior, essa galera toda seria perdoada, inclusive o lado da ditadura. Já aqui, voltando no início do vídeo, a ideia dos dois demônios baseava toda essa questão política. Então, se os militares apenas responderam ao que a esquerda queria fazer, o ideal seria que todo mundo se perdoasse, não tivesse essas mágoas e dessa maneira, quem torturou e quem fosse torturado teria as suas garantias básicas de não ir para a cadeia. Esse tipo de anistia só tem força suficiente porque
O governo manda. Os militares mandam e conduzem todo esse processo político. Tanto que o MDB, que era oposição, acabou votando, porque normalidade democrática, né, galera? Eles votam a favor desse tipo de anistia, porque a ideia que se tinha era que era melhor essa anistia do que nenhuma. E mesmo se eles não quisessem votar, a Arena, que tinha maioria no Congresso, iria fazer passar. Então, você tem esse controle completo de como a anistia seria feita. E isso só também acontece porque lá no início da década de 70, o governo Médici, aquele dos anos de chumbo, fez o favor de destruir as guerrilhas urbanas e rurais, deixando um banho de sangue absurdo. Então, o governo Médici fez esse aparato violentíssimo e muita dessa galera que atacou os guerrilheiros não foi presa. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o Brasil por utilizar a anistia para argumentar que não deveria ser investigado ninguém que matou os guerrilheiros, porque afinal de contas é um abuso gigantesco de direitos humanos você simplesmente fuzilar pessoas sem um processo penal, é uma coisa absurda. Então assim, a lei da anistia é um símbolo muito grande de como essa ideia de dois demônios, de igualdade de forças e como o governo militar domina todo esse aparato, acaba gerando uma situação muito favorável aos próprios militares. Fora que o argumento clássico era a ideia de pacificação, que era uma coisa muito forte na imprensa, nos núcleos empresariais. Vamos pacificar para zerar o jogo. A gente não tem que ficar remoendo. E isso faz parte de uma grande discussão que inclusive o Carlos Fico traz muito, que é a ideia que o Brasil é um país da harmonia. Um lugar onde os portugueses e os indígenas não se matavam. Uma ideia onde os militares sempre tentaram diálogo e não banho de sangue. Nem Dom Pedro II foi morto. Então é uma ideia muito forte na historiografia que é jogada para esses núcleos militares, que justamente o Brasil é um país que a gente resolve tudo sem violência. Então, seria uma grande continuidade do nosso povo se pacificar através de diálogo e de um perdão geral, inclusive para quem torturou. E um exemplo muito citado na época, que é o processo de término da ditadura espanhola, que acaba com a ditadura de Francisco Franco e faz os chamados Pactos de Moncloa, que é literalmente chamar vários grupos do país para fazer um pacto de pacificação onde todo mundo tenha representação e faça o país ter finalmente estabilidade. Muita gente justificava isso nos jornais e em discursos falando que o Brasil precisava de um pacto de Moncloa. A gente não podia seguir, não podia ter redemocratização se ficasse esse ódio de alguém apontando o dedo e falou: você torturou alguém que eu conhecia. Olha a lógica da época, mas esse era o mapa dos argumentos. E aí, enquanto várias ditaduras acabavam ao nosso redor, muitas delas julgavam os seus generais, principalmente por causa de mobilização civil, no nosso caso, o poder institucional dos militares e também uma certa apatia dos movimentos civis não geraram uma grande responsabilização. E aí, por que os países da América Latina conseguem, em sua maioria, julgar os militares e a gente não conseguiu? Principalmente porque a lei da anistia, nessa aparência de normalidade democrática, inviabilizava recursos jurídicos, já que era uma lei votada, era uma lei que foi muito apoiada, inclusive pela oposição, claro que é contra gosto, mas é como eu expliquei, e dessa maneira, nesse discurso de pacificação, você não poderia criticar, você não poderia recorrer. A lei da anistia seria quase o ZAP, o truco supremo de não responsabilização. E como os militares, até 85, conduziram todo o processo de extensão política, devolvendo o poder aos civis, você tem literalmente todo esse legado autoritário onde a lei da anistia é a base. Então ninguém mexe na anistia. Principalmente porque até o governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, vejam só vocês, existia a grande presença do medo. E se os militares voltarem? Isso aconteceu muito na época do impeachment do Collor, onde você vai ter muita gente argumentando que o Brasil devia se pacificar logo, não fazer uma grande explosão democrática, porque senão os militares iriam falar: o povo não sabe votar, vamos voltar. Olha o tipo de argumentação, olha o tipo de coisa que as pessoas pensavam, olha o tipo de discurso que está no léxico dos discursos políticos. Acaba que, por causa de como os militares conduziram tudo isso, você tem, literalmente, uma passada de pano. Jogou tudo para debaixo do tapete e nós só vamos conseguir algo semelhante de responsabilização quando nós vamos colocar a Comissão da Verdade durante o governo Dilma Rousseff. E isso é um problemão, porque essas questões das comissões da verdade mexem com a questão da anistia. E muita gente sempre levava os seus advogados para falar: opa, não pode responsabilizar. Essa galera não pode ser atacada porque a lei da anistia protege. Tanto que a Comissão da Verdade atuou muito mais
um evento histórico para ver o que aconteceu com as pessoas perseguidas e investigar o que os militares fizeram, e também sobre pensões para as famílias de presos, de mortos, de desaparecidos. Então, mesmo a responsabilização não veio. E é muito sintomático que agora, nesse momento que pela primeira vez os réus sejam militares de alta patente, algo que nunca aconteceu na história do Brasil, nós vamos ter justamente o quê? O dia hoje, 31 de março, aniversário do golpe, e o governo Lula, pelo terceiro ano seguido, faz uma política de pacificação. O governo Lula não critica o golpe e os militares, as Forças Armadas, não fazem celebrações oficiais do golpe. Mais uma vez, a pacificação fica. Então, de tanta pacificação, de tanto buscar essa paz, acaba que talvez nós brasileiros não vejamos algum tipo de justiça. E é isso, galera. É um pouco clichê acabar o vídeo assim, mas espero que esse tipo de vídeo seja combustível para as pessoas, inclusive, algum dia, revisarem essa lei da anistia, ou gerar uma hegemonia política que coloque justamente: nós não queremos os militares enchendo o saco ainda, que seriam essa carta de moderadora para quando o país estivesse bagunçado. Não. Os militares não têm que ter essa função política, e esse é o ponto, e eles deviam ter sido responsabilizados. Infelizmente, ainda hoje, o Brasil ainda dá muita carta para os militares, muita gente ainda apoia os militares, ao contrário dessas forças corruptas da política. E mais ainda, muita gente se beneficia. Os privilégios em famílias de militares, as pessoas que recebem pensões, as heranças enormes, algumas coisas que envolvem inclusive terrenos que o governo dá, entre muitos outros privilégios. Pelo amor de Deus, eles têm um Supremo Tribunal só para eles, um Código Civil só para eles. Tem toda uma questão envolvendo isso. Talvez mude, e a gente pode mudar, mudando a cabeça das pessoas para começar. Espero que tenham gostado desse vídeo, deem joinha, se inscrevam no canal e, galera, vejo vocês no próximo História Direto do Forno. Até lá!